Espero que esteja todo mundo bem. Hoje na aula nós vamos falar sobre tipos e função de crônica, do gênero textual crônica. Então, gente, o gênero textual crônica é o conteúdo principal da aula, ou seja, é o tema da aula de hoje. A crônica é um gênero textual muito presente nos jornais, nas revistas, nos portais de internet e nos blogs. No passado, pessoal, a crônica ela era comum nos jornais e nas revistas impressas. Hoje, com a revolução do veículo da comunicação, que além de impresso agora é digital também, então ela também vai para os portais da internet e para os blogs. E também nós temos jornais virtuais e revistas virtuais também. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns do dia a dia. Então, a crônica ela vai trazer o que para nós? Ela vai trazer uma informação de forma narrada, de forma expositiva, argumentativa, sobre uma situação comum do dia a dia. Tá? Então ela vai trazer o quê? Por exemplo, o cronista, quando ele quer uma fonte de inspiração para escrever uma crônica, ele vai lá na rua, ele sai de sua casa e observa o ambiente. Então, se ele vê uma criança brincando na chuva, ele vai fazer uma crônica sobre aquilo. Se ele vê crianças brincando de futebol, ele vai fazer uma crônica sobre aquilo. Se ele vê um acidente de, um cavalo atropelado, ele vai falar sobre aquilo. Então, ele vai falar sobre o que ele vê na rua que chamar a atenção. Ele vai fazer as pessoas olharem aquilo de outra forma, certo? Características da crônica, olha só. A crônica, ela está ela se situa entre o jornalismo e a literatura. Além da narração de situações banais, ela é caracterizada por textos curtos e de fácil compreensão. Então, a crônica ela não vai poder ser um texto longo, E não vai poder também apresentar uma linguagem difícil. Tem que ser uma linguagem mais simples e uma linguagem descontraída. A não ser que o escritor queira escrever, uma crônica especialmente para um público acadêmico, que tem um nível acadêmico elevado. Poucos ou nenhum personagem, na história. Análise crítica sobre o contexto da situação narrada, e as circunstâncias. Humor crítico, irônico e sarcástico e linha cronológica estabelecida. Então, a crônica ela tem início, meio e fim, ela tem hora para acabar, ela não te deixa na vacância do tempo e ela vai te trazer, o cronista ele vai te trazer uma reflexão sobre uma situação de forma humorística, de forma crítica, irônica, sarcástica. Então, ele vai fazer você refletir sobre isso. Eu gosto muito de escrever e de ler crônicas. Olha, para que serve uma crônica? Embora as crônicas retratam acontecimentos do dia a dia, elas não têm a finalidade exclusiva de informar. Então a crônica ela vai nos informar de alguma coisa, mas a finalidade dela é fazer a gente refletir sobre aquilo, é causar reflexão no leitor. Os cronistas costumam identificar aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelo restante da sociedade, mas que merece observação e análise. Então, o cronista ele vai trazer para nós essa reflexão. Os tipos de crônica. Olha só, nós temos a crônica descritiva, na modalidade de descrição. Ela é tipificada pela descrição dos elementos na narrativa, ou seja, é um texto que expõe os detalhes de objetos, lugares, personagens e demais partes. A crônica narrativa é marcada pela narração em primeira ou terceira pessoa do singular. Ela costuma conter humor e ação e crítica, Eu gosto muito das crônicas narrativas. A crônica dissertativa, essa daí já vem um pouco mais recheada de argumento, Ela é também chamada de filosófica, Ela tem aspectos filosóficos também na dissertativa. Pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa do plural. Ela traz à tona o ponto de vista do autor sobre o assunto em foco. Crônica humorística, ela faz a gente rir da situação, mas também ela é irônica, Então, humor e ironia são os componentes da crônica humorística. Ela trata temas que
impactam a sociedade de forma cômica. Crônica lírica, a expressão de emoção, né, é predominante, portanto ela evidencia o sentimentalismo. Então a crônica lírica, ela vai contar uma história que vai fazer você refletir e ao mesmo tempo ela não vai te deixar te divertir, ela vai te deixar pensativo numa situação triste, né? Crônica poética utiliza versos poéticos em sua composição. Dessa forma, além de traços da poesia, também contém sentimentos e emoções. A crônica lírica me fez lembrar de uma crônica que eu li quando eu estava na universidade. Eu me esqueci, faz muito tempo. Era a situação de um casal que não queria ter filhos. A parte masculina não queria ter filhos, né, o homem, mas a mulher queria. Aí uma certa feita ela engravidou. E aí, quando a criança nasceu, o homem foi lá e vendeu a criança e fez algum tipo de negócio, né? E comprou alguma coisa. E aí ela ficou muito triste com a situação. O tempo passou, ela engravidou novamente e descobriu que era gêmeos. E aí ela deu a notícia para o pai das crianças. E aí, na mente dele ele ficou pensando no que iria comprar. Então é uma situação triste, é uma situação que merece a reflexão, né? Uma situação que hoje a gente identifica como um ato criminal, mas que talvez no passado não fosse visto dessa forma, né? Pela sociedade. Vamos lá? Crônica narrativa descritiva, combina narração e descrição, é muito comum essa crônica. Crônica jornalística, aquela, né, que vai estar lá no veículo, né, da informação no jornal, de notícias e fatos. Dessa forma, busca abordar acontecimentos atuais do mesmo dia ou mesma semana, por exemplo. A crônica histórica, ela traz à tona episódios da história. Crônica ensaio apresenta críticas ao que acontece nas relações sociais de poder. Então, a crônica ensaio ela vai estar lá relacionada às situações políticas também. E a crônica filosófica, que ela apresenta, né, uma carga de reflexão sobre determinado assunto. Ela vai trazer reflexão para a gente e argumento também, certo? Então, gente, esses aí são os principais tipos de crônicas. Não trouxe para vocês aqui na aula, né, o exemplo específico da crônica, porque eu estarei utilizando esses exemplos nos textos e nas atividades com vocês, tá ok? Então por hoje é só. Até a próxima, pessoal.